A tempestade da morte. Não é segredo para nenhum cristão que lê as Sagradas Escrituras que lá em Mateus capítulo 26 nos mostra os sinais da vinda de Cristo. Nós estamos vivendo os últimos dias e a palavra nos mostra que dentre esses sinais haveriam muitas guerras no mundo todo, nação contra nação, pestes, doenças, fome, terremotos. Temos visto a alteração da natureza trazendo destruição de todas as formas, a violência, a propagação da imoralidade. E quando nós vamos para 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia nos diz: saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E como estão difíceis os tempos. E que haverá homens amantes de si mesmo, soberbos, cruéis, avarentos, presunçosos, sem afeto, caluniadores, sem piedade. Enfim, 18 qualificações negativas que nós encontramos, basta pôr os pés para fora do portão de casa. O homem completamente deteriorado em todos os aspectos da sua formação. O mundo jaz no maligno, como diz a palavra. E nesse mundo, o que nós encontramos é uma verdadeira tempestade de morte, assaltos, violência, ou seja, da forma em que a sociedade, o mundo está hoje no maligno, como diz as Escrituras, nós corremos um sério risco de morte física, morte espiritual, morte emocional. Enfim, estamos sujeitos a qualquer momento a estas tempestades de morte. Então, quando nós tomamos consciência disso, precisamos estarmos preparados. Os países desenvolvidos, hoje, quando eles estão em guerras, eles têm um sistema antimíssil, que podemos citar como exemplo, que é qualquer mecanismo que possa detectar e destruir um míssil antes que ele consiga causar qualquer dano, principalmente destruir lugares estratégicos e matar um grande número de pessoas. Temos visto isso nos meios de comunicação, principalmente na guerra lá contra o Irã, a ação em Israel mostrando o seu sistema de antimíssil. No caso da Ucrânia também. O nosso corpo humano também contém um sistema imunológico de prevenção. É uma rede de defesa natural do corpo humano contra agentes infecciosos como vírus, bactérias, fungos e outras doenças. E nós, psiquicamente, espiritualmente, emocionalmente, que defesa nós temos? O que podemos adotar? Como devemos proceder diante dessa tempestade que pode nos levar à morte física, espiritual e emocional? A Bíblia nos dá uma dica dessa defesa. Essa defesa, ela consiste como se fosse um radar detectando essas tempestades de morte, e ela é muito eficaz. São duas coisas numa só: vigiar e orar.
O que significa vigiar? Observar atentamente, é estar de sentinela, manter-se constante em estado de prontidão para proteger, controlar ou evitar alguma coisa. Significa inspecionar, significa estar desperto espiritualmente, prestando atenção aos próprios pensamentos e ações para não cair em tentação ou ciladas e não cair nessas tempestades de morte. Vigiar e orar. Mateus 26, 41, Jesus diz atentamente que vigiai e orai para não cair em tentação. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, está dizendo, orai sem cessar. Então, esse radar, esta ferramenta de vigiar e orar sem cessar, fará com que nós estejamos preparados para discernir, compreender, ver, analisar, entender. Do momento em que nós acordamos, levantamos e saímos para o trabalho, para a faculdade, para a igreja, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, vigiando e orando, com a nossa mente totalmente desperta, preparada, auxiliada, guardada, ensinada pelo Espírito Santo, que Ele nos dá essas condições. Nós humanamente somos limitados, mas quando nós aplicamos a palavra na mercê e graça do Espírito Santo, nós estamos completamente preparados. Então, quando nós fazemos isso, nós podemos enfrentar qualquer tempestade de morte, seja em todas as áreas da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, qualquer confusão que aparecer, qualquer imprevisto que aparecer, qualquer batalha que aparecer, vigiando e orando, nós estaremos resguardados, preparados para agir, fugir de situações que possam nos destruir, ter soluções para qualquer tipo de situação que se nos apresentar como imprevisto, seja lá como for. Então, é muito importante a sugestão de minuto de sabedoria nesse dia, novamente para você. Pare e pense, pelo menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Vigiar e orar é o grande radar, é o grande sistema anti-tempestade de morte, que nos ajudará a preservar a nossa integridade, a nossa santidade, a nossa batalha espiritual. Vigiar e orar sem cessar. Fazendo isto, nós estaremos protegidos, como a palavra nos diz, guardados, revestidos da armadura do Senhor, calçando os pés com o evangelho da paz, colocando o cinturão da verdade, embraçando no escudo da fé, colocando o capacete da salvação, vigiando, sempre vigiando e orando. Estaremos preparados com essas tempestades da morte que todos os dias elas estão semeadas, espalhadas na sociedade deste mundo jaz no maligno. Que Deus abençoe você, rica e poderosamente, sempre vigiando, sempre orando, guardado na armadura do Senhor, vencendo todas as batalhas até o dia final. Deus abençoe em nome de Jesus.